Antes de entrarmos na notícia que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro e pode impactar diretamente o futuro do Cruzeiro, já quero deixar aquele recado fundamental para você que acompanha todas as novidades do Cabuloso. Se você não quer perder nenhum detalhe sobre contratações, bastidores e decisões que podem mudar o rumo do nosso time, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente inacreditável e vai mexer com o coração de cada torcedor apaixonado pela Raposa. Então se prepara, porque a partir de agora você vai mergulhar em uma informação que pode transformar a realidade da Toca da Raposa. O cenário do futebol brasileiro está em ebulição, e não é exagero dizer que nos próximos meses podemos presenciar um movimento que vai colocar à prova a força financeira e a estratégia de bastidores dos maiores clubes do país. As negociações estão acontecendo em silêncio, os dirigentes não comentam abertamente, mas as informações que surgem revelam uma disputa que promete balançar o mercado da bola. O que está em jogo não é apenas a chegada de um jogador renomado, mas sim o impacto que ele pode causar em qualquer equipe que consiga fechar esse acordo. E é claro que o Cruzeiro não ficaria de fora dessa batalha de gigantes. A gestão de Pedro Lourenço tem mostrado uma postura ousada, sempre em busca de reforços que possam elevar o nível do elenco de Leonardo Jardim e transformar o Cabuloso em um dos protagonistas da Série A. Mas antes de revelar os detalhes, é importante entender como a situação de um jogador específico se desenrola e como ele se tornou alvo de duas grandes forças do futebol brasileiro, despertando o interesse tanto do time mineiro quanto de um rival histórico. Estamos falando de Everton Cebolinha, o atacante que atualmente veste a camisa do Flamengo, mas que pode ter um futuro completamente diferente a partir de 2026. O jogador, que foi um dos grandes nomes do Grêmio e que conquistou projeção internacional antes de ser vendido ao Benfica, perdeu espaço recentemente no elenco do rubro-negro. Com a chegada de Felipe Luiz para o comando técnico, seu protagonismo caiu, e mesmo acumulando 30 jogos na temporada, com 4 gols e 2 assistências, não conseguiu manter a regularidade esperada. Esse cenário abriu brecha para que outras equipes começassem a se movimentar. O Grêmio, clube onde Cebolinha viveu o auge da carreira e foi ídolo, já iniciou contatos concretos para tentar repatriar o atacante. A proposta é ousada: oferecer um salário mensal de R$1 milhão, R$1 milhão. A intenção é seduzir o jogador com a possibilidade de reviver os momentos de glória em Porto Alegre e se tornar novamente protagonista em um projeto que promete recolocar o tricolor gaúcho no topo. Essa oferta chama atenção não apenas pelo valor, mas pelo peso emocional que pode atrair o atacante, que ainda é lembrado com carinho pela torcida gremista. Mas é aí que entra o Cruzeiro, e o torcedor celeste precisa prestar muita atenção no que vem acontecendo. A Raposa está de olho na situação e já estuda uma investida estratégica para trazer Everton Cebolinha para Belo Horizonte. A diretoria entende que a chegada de um jogador desse nível não apenas qualificaria o elenco, mas também seria um golpe de marketing poderoso, capaz de incendiar a torcida e aumentar ainda mais a força da marca Cruzeiro. O interesse não é apenas um monitoramento distante, mas sim um acompanhamento atento, esperando o momento certo para agir. O ponto central dessa disputa é o contrato de Everton Cebolinha com o Flamengo, que vai até o final de 2026. Isso significa que qualquer clube que queira contar com o atacante antes desse prazo precisa negociar diretamente com o rubro-negro. E o Flamengo, sabendo do valor de mercado de Cebolinha, não pretende liberar o jogador de graça. A expectativa é de que haja uma compensação financeira para evitar a perda do atleta sem retorno econômico. Esse detalhe pode ser decisivo para definir qual clube terá mais condições de avançar nas conversas. Para o Cruzeiro, essa é uma oportunidade de mostrar a força da SAF sob o comando de Pedro Lourenço. O clube vem crescendo em credibilidade e solidez financeira, e uma contratação desse porte colocaria o Cabuloso em um novo patamar, competindo de igual para igual com rivais que antes pareciam inalcançáveis. Leonardo Jardim, por sua vez, sabe que o elenco precisa de peças de impacto, especialmente no setor ofensivo, onde a regularidade ainda é um desafio. É importante destacar que, mesmo em um cenário de disputa acirrada, o Cruzeiro tem algumas vantagens que podem pesar a favor. O projeto esportivo da Raposa é consistente, e a promessa de um protagonismo imediato pode atrair o jogador. Além disso, a possibilidade de se tornar referência em um time que está em reconstrução pode ser tentadora para Cebolinha, que busca recuperar o brilho que teve no auge de sua carreira. Por outro lado, o Grêmio aposta fortemente no fator emocional. O retorno a Porto Alegre poderia ser uma maneira de reviver sua melhor fase, cercado por uma torcida que nunca deixou de reverenciá-lo. O salário oferecido também é uma demonstração clara de que os gaúchos estão dispostos a investir pesado. Essa é uma disputa onde cada detalhe pode ser determinante, seja na questão financeira, no projeto esportivo ou no vínculo afetivo. O Flamengo, por sua vez, adota uma postura firme.
O clube entende que, mesmo sem ser titular absoluto, Everton Cebolinha ainda tem valor de mercado significativo. Com contrato vigente, o rubro-negro só pretende liberar o jogador mediante uma negociação que traga retorno financeiro. Isso significa que tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio precisam apresentar propostas convincentes, seja através de valores ou de algum tipo de acordo vantajoso para todas as partes. Nos bastidores, a movimentação é intensa. Pessoas próximas ao jogador já demonstram que ele está aberto a analisar propostas, mas sempre com cuidado de não se precipitar. Aos 30 anos, Cebolinha sabe que essa pode ser uma das últimas grandes transferências de sua carreira, e escolher o clube certo é fundamental. Nesse sentido, o Cruzeiro surge como uma opção extremamente interessante, principalmente pelo projeto ambicioso que está em andamento em Belo Horizonte. A torcida celeste, por sua vez, começa a se animar com a possibilidade. A ideia de ver Everton Cebolinha vestindo a camisa azul, driblando, decidindo partidas e sendo referência no ataque é algo que enche de expectativa cada apaixonado pelo cabuloso. A conexão entre o jogador e a filosofia ofensiva de Leonardo Jardim poderia resultar em uma parceria explosiva dentro de campo, algo que levaria o Cruzeiro a um novo patamar competitivo. É claro que ainda há muitas etapas a serem cumpridas e ninguém pode negar o tamanho da complexidade que envolve uma negociação desse nível. Não se trata apenas de um acerto simples entre jogador e clube, mas sim de um processo que inclui compensações financeiras ao Flamengo, garantias de contrato ao atleta e, sobretudo, uma engenharia para adequar valores astronômicos ao planejamento orçamentário de quem sonha em contar com Everton Cebolinha. É uma trama onde cada detalhe precisa ser calculado com precisão, pois qualquer passo em falso pode inviabilizar o desfecho positivo, e é justamente essa complexidade que deixa a torcida do Cruzeiro ainda mais atenta e curiosa para acompanhar o desenrolar dessa história. A questão financeira é o primeiro grande obstáculo, afinal, estamos falando de cifras milionárias que podem ultrapassar os 20 milhões reais, 20 milhões de reais, dependendo do modelo de negociação escolhido. O Flamengo, dono do contrato até o fim de 2026, não tem interesse em liberar o atleta sem retorno, e isso exige que Cruzeiro ou Grêmio apresentem propostas concretas, capazes de convencer não apenas os dirigentes, mas também de se mostrarem vantajosas a longo prazo. Esse é o ponto em que entra a força da SAF do Cruzeiro, que vem mostrando organização e capacidade para lidar com desafios que antes seriam impensáveis. A solidez financeira conquistada nos últimos meses dá esperança ao torcedor de que finalmente o clube pode disputar jogadores desse calibre sem se preocupar em comprometer sua saúde econômica. Mas a negociação vai muito além do dinheiro. Existe também a vontade do jogador, que precisa avaliar cuidadosamente qual projeto esportivo mais se encaixa em seus objetivos. Aos 30 anos, Everton Cebolinha sabe que esta pode ser a última grande oportunidade de brilhar no futebol brasileiro antes de começar a pensar em uma reta final de carreira. O Cruzeiro, nesse sentido, surge como uma opção fascinante, oferecendo a chance de ser protagonista absoluto em um elenco que busca crescer e competir por títulos. A Toca da Raposa pode ser o palco ideal para que o atacante recupere a confiança, reencontre o bom futebol e escreva um novo capítulo de sucesso, enquanto o Grêmio aposta na nostalgia e no vínculo emocional de um retorno ao clube que o projetou. Essa dualidade torna a decisão ainda mais intrigante. E se o Grêmio acredita que o fator emocional é suficiente para trazer o jogador de volta, o Cruzeiro aposta na novidade, no frescor de um projeto que está em plena ascensão. É um duelo de argumentos, onde um oferece o passado glorioso e o outro apresenta o futuro promissor. Essa disputa promete se arrastar até que um lado consiga convencer não apenas o Flamengo, mas principalmente o próprio Cebolinha de qual caminho seguir. Independentemente do desfecho, a verdade é que o Cruzeiro está no mapa das grandes negociações. Isso, por si só, já é motivo de orgulho para a torcida, que vê seu clube voltar a sonhar alto e se colocar novamente entre os protagonistas. Mas é claro que a cereja do bolo seria ver Everton Cebolinha anunciando oficialmente sua chegada à Toca da Raposa, em um movimento que ficaria marcado como um dos mais impactantes dos últimos anos. Agora, a grande pergunta que fica para você, torcedor cruzeirense, é: você gostaria de ver Everton Cebolinha vestindo a camisa do cabuloso, driblando os adversários e incendiando o ataque da Raposa a partir de 2026? Deixe sua opinião nos comentários. Diga o que acha dessa disputa com o Grêmio e já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você sempre vai ouvir as notícias mais quentes do Cruzeiro em primeira mão.